Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1236 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal definiu que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. Por unanimidade, o plenário entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista no Código Civil desrespeita o direito de autodeterminação das pessoas idosas. Segundo a decisão, para afastar a obrigatoriedade, é necessário manifestar esse desejo por meio de escritura pública, firmada em cartório. Também ficou definido que pessoas acima dessa idade, que já estejam casadas ou em união estável, podem alterar o regime de bens, mas para isso é necessário autorização judicial, no caso do casamento, ou manifestação em escritura pública, no caso da união estável. Nesses casos, a alteração produzirá efeitos patrimoniais apenas para o futuro. Relator do recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, afirmou que a obrigatoriedade da separação de bens impede, apenas em função da idade, que pessoas capazes para praticar atos da vida civil, ou seja, em pleno gozo de suas faculdades mentais, definam qual o regime de casamento ou união estável mais adequado. Ele destacou que a discriminação por idade entre outras, é expressamente proibida pela Constituição Federal, artigo 3º, inciso 4. No processo de análise, a companheira de um homem com quem constituiu união estável quando ele tinha mais de 70 anos, recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a ela o direito de fazer parte do inventário, ao aplicar a união estável ao regime de separação de bens. No caso concreto, o STF negou o recurso e manteve a decisão do TJ de São Paulo. O ministro Barroso explicou que, como não houve manifestação prévia sobre o regime de bens, deve ser, ao caso concreto, aplicada a regra do Código Civil. O ministro salientou que a solução dada pelo STF à controvérsia só pode ser aplicada para casos futuros, ou haveria o risco de reabertura de processos de sucessão já ocorridos, produzindo insegurança jurídica. Para casamentos ou uniões estáveis firmadas antes do julgamento do STF, o casal pode manifestar a partir de agora ao juiz ou ao cartório o desejo de mudança no atual modelo de união, para comunhão parcial ou total, por exemplo. Nesses casos, no entanto, só haverá impacto na divisão do patrimônio a partir da mudança, não afetando o período anterior do relacionamento, quando havia separação de bens. A proposta de modulação foi feita pelo ministro Cristiano Zanin em respeito ao princípio da segurança jurídica, para que a mudança passe a valer somente nos casos futuros, sem afetar processos de herança ou divisão de bens que já estejam em andamento. O ministro Barroso, então, incluiu em seu voto que a presente decisão tem efeitos prospectivos, não afetando as situações jurídicas já definitivamente constituídas. A tese de repercussão geral fixada para o tema 1236 de repercussão geral é a seguinte: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1236 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiloto. Forte abraço e até a próxima.